Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 5, semana 2. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é conjunção, articulação entre ideias. Vamos na leitura inicial? A finalidade desta semana é compreender como as conjunções coordenativas e subordinativas estabelecem conexões entre as orações do texto e como permitem identificar as posições. Breve apresentação. Faça anotações no seu caderno sobre essa importante matéria. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Eu vou lhe explicar a partir da exemplificação abaixo. As conjunções são classificadas em dois grupos: coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. Então, quer dizer, orações que têm sentidos completos, mesmo separadas. Vamos aqui no primeiro exemplo. Maria não estuda nem trabalha. Nós poderíamos ter a primeira oração. Maria não estuda. Ponto. Poderíamos ter a segunda oração. Maria não trabalha. Nesse sentido, nós vamos observar que cada oração tem um verbo. Na primeira, nós temos o verbo estudar. Na segunda, nós temos o verbo trabalhar. Nós chamamos de oração toda frase que tem aí a ideia do verbo, tá? Então, quer dizer, nós temos aqui a seguinte frase: Maria não estuda nem trabalha. Então, nós temos dois verbos. Então, nessa frase, nós temos duas orações, ok? Também falamos aqui que quando nós temos o ponto final, nós temos um período. E nós temos o período simples e o período composto. O simples é quando nós temos uma oração, quer dizer, quando nós temos um verbo. E período composto seria quando nós temos duas orações, quer dizer, dois verbos. Para que possamos estudar as orações coordenadas, nós precisamos ter essa ideia do período composto, ok? Então, vamos lá. Tá? Se caso você não estiver entendendo, ainda vai haver outras explicações. Segue comigo no seu material. Nós temos aí a oração coordenada aditiva. E as conjunções são e, nem, não só, mas também, não só, como, também e bem. Então, aqui eu já fiz a leitura da frase. E você entendeu que o nem está aqui, certo? Poderia ser o e? Poderia ser o e. Poderia ser Maria não estuda e não trabalha. Poderia ser dessa forma. Teria o mesmo sentido? Teria o mesmo sentido. Nesse caso, nós vamos entender que a oração coordenada é a que possui a conjunção. Adversativa. Nós temos as conjunções mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Eu chamo atenção para o contudo. Muita gente, quando está finalizando o texto, coloca o contudo, quer dizer, contudo que foi falado. Mas vamos observar que não é esse sentido de finalização, e sim sentido de oposição. Vamos perceber aqui, ó. Não se esforçou muito, porém obteve bom resultado. Quais são os dois verbos? Nós temos o esforçou, o primeiro verbo, e obteve o segundo verbo. Então, dois verbos, duas orações. Período composto. Nesse caso, esse período possui aqui uma conjunção.
E essa conjunção, né, vai indicar que nós temos uma oração coordenada adversativa. Temos também a alternativa com a conjunção ou, já, ora, quer, seja. Então, nós temos o exemplo. Ou você estuda ou trabalha. Então, apareceu o ou, nós temos essa ideia das orações coordenadas alternativas. Temos as conclusivas com o logo, o portanto, por isso, o assim, por conseguinte, etc. Então, possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Na sequência, nós temos as explicativas, que, porque, assim, o pois, quando vem antes do verbo. Então, não compareci à festa porque não fui convidada. Perceba essa ideia de explicação e perceba aquela ideia que eu falei. No caso, nós poderíamos ter dois períodos, quer dizer, duas frases separadas. Poderíamos ter, não compareci à festa, ponto. Não fui convidada, ponto. Mas, como nós já temos um entendimento sobre a língua portuguesa, nós unimos as duas frases. E aí nós temos esse sentido, utilizamos aí da conjunção. Agora, nós temos as conjunções subordinativas, que servem para ligar orações dependentes uma da outra. Como assim? Nós vamos entender que não tem como eu separar as duas orações assim como eu acabei de fazer com essa oração. Vamos perceber essa ideia da seguinte forma. Como estava frio, ponto. Resolvemos adiar o passeio, ponto. No caso, essa primeira frase, como estava frio, teve sentido completo? Eu consegui entender alguma coisa? Não. Eu precisei da segunda oração para ter um entendimento. Então, isso é uma oração subordinada. E a oração subordinada é sempre aquela que tem a conjunção, ok? Então, aqui, olha, como estava frio, é a minha oração subordinada, ok? Vamos perceber também, melhor dizendo, que nós temos dois verbos aqui, ó, estava e resolvemos, tá? Então, logicamente, para ser uma oração subordinada, temos que ter dois verbos também. As consecutivas, nós temos o que, tá? Como conjunção, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, sem que, de modo que, de forma que, etc. Então, tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. As comparativas com o como, tal qual, o que, ou o do que, assim, o como, o mais que, o menos que. Então, a menina era delicada como uma flor. Conformativas, conforme, segundo, como. Então, segundo ele, o livro é bom. As concessivas, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. Então, nós temos como exemplo, vou à praia, embora esteja chovendo. As condicionais, caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Caso eu vá embora, fique na festa. As integrantes, que é o que e o se, quero que você volte já. Não sei se devo voltar. Então, por exemplo, aqui é muito fácil de entender. Eu posso falar assim, olha, quero. Quem quer alguma coisa, não é? Então, eu preciso que a frase seja complementada. Eu preciso que você volte já, tá? Então, tem essa ideia. Temporais, logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Aí nós temos o exemplo, quando te vi, meu coração pulou. Perceba também a questão da vírgula, tá? As finais, a fim de que, para que, como exemplo nós temos, estamos aqui para que ele fique tranquilo. E as proporcionais, à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor, quanto mais belo, mais caro. Esse é o exemplo. Nós utilizamos muito dessas conjunções
quando escrevemos um texto. Perceba isso quando você for escrever um. Para saber mais, as conjunções, em geral, conectam orações e deixam claro o sentido entre elas. Quando não são usadas, a relação entre as orações do período fica menos evidente. Por isso, em geral, orações com o verbo no gerúndio ou no particípio, que não são introduzidas por conjunções, ampliam as possibilidades de sentido produzidas pelo leitor. Eu vou lhe explicar um pouco mais sobre essa questão do uso do gerúndio do particípio. Então, aqui eu tenho a frase: na cidade viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Então, nós temos aqui grifado a oração subordinada. Como que eu faço para tirar esse que? Usando a ideia do gerúndio. O que é gerúndio? A finalização MDO. Então, na cidade, viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Então, por essa razão, nós chamamos aí essa oração subordinada de reduzida. Nós temos aqui também o uso do particípio. Leu atentamente o contrato redigido pelos advogados. Então, o final ido, tem essa ideia do particípio. Voltando aqui no material, leia a tirinha abaixo e responda. Comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. E o que o senhor deseja? Quero uma roda nova, qualquer coisa. Preciso que resolva meu problema. Não posso fazer nada, senhor. O quê? O Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Após essa leitura, nós temos aqui a atividade 1. A linguagem verbal e a linguagem não verbal se complementam? No caso, com certeza. Nós vamos entender que a linguagem verbal é a parte escrita e a linguagem não verbal são as imagens. Por essa razão, você irá explicar a importância de cada um. Atividade 2. Embora mostre os personagens como na pré-história, qual relação a tirinha tem com a atualidade? Nós vamos perceber que na referência fala sobre a defesa do consumidor. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão? Temos aqui a imagem das 7 práticas que o Código de Defesa do Consumidor proíbe. A primeira, a venda casada. Segunda, constrangimento ou ameaça ao consumidor na cobrança de débitos. Elevar o preço do produto sem justa causa. Recusa da desistência em até 7 dias de compra pela internet ou telefone. Recusa em cumprir oferta anunciada. Envio de cartão de crédito sem solicitação. E por último, má prestação de serviços públicos. Então perceba se uma dessas práticas encaixa na ideia da tirinha. Atividade 3. Nas falas da tirinha existem conjunções que introduzem ou ligam as orações. Quais são elas? A primeira que temos aqui é essa. Mas, comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. Temos aqui também, no segundo quadrinho, preciso que resolva meu problema. Então, já lhe mostrei 2. Nesse caso, a atividade 4 está perguntando que sentidos cada uma das conjunções atribui às orações. Então, você pode responder que tem relação com as orações coordenadas. Aí você irá olhar na tabela para ver qual oração coordenada que temos. E depois você também pode falar das orações subordinadas. Atividade 5. Releia os trechos abaixo do texto. Violência e futebol. E responda. Letra A.
No trecho, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. A conjunção e estabelece entre os termos uma relação de adição ou de oposição. Justifique. Então, você irá voltar aqui na tabela, nós temos essa ideia das aditivas, tá? E temos também a ideia das adversativas. Preste bastante atenção. Letra B. No trecho, é comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Que conjunção existe no período e que relação de sentido ela expressa? Nós temos aqui o ou mesmo. Será que nós temos mais? No caso, qual o sentido que expressa? Então, você irá confirmar aqui na tabela. Dessa forma, nós chegamos aqui no final, tá? Temos uma mensagem. Fim de mais uma semana. Espero que tenha gostado de aprender um pouco sobre as conjunções. De agora em diante, preste bastante atenção ao escrever, verifique se empregou corretamente as conjunções. Um abraço e até a próxima semana. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!